cumprir mais um dos 613 mandamentos. Então vamos anotar na nossa escritura. Olha que espetáculo, ó. Números, Bamidbar, no capítulo 1, versículo 52 diz assim: e os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu acampamento, e cada um junto à sua bandeira segundo os seus exércitos. Então olha que legal. Então quando a gente adquire uma bandeira com a nossa tribo, nós já estamos cumprindo um dos 613 mandamentos, olha. Que às vezes parece até que é difícil cumprir os 613 mandamentos. Então um dos mandamentos a gente já acaba até cumprindo. E a gente já entende qual é a nossa essência. Então vamos lá. Versículo 26. Não há outro, ó Yashurum, semelhante a Elohim, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Elohim eterno, El Olam, te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos. E ele lance o inimigo de diante de ti e diga, destrói-o. Israel, pois, ó, que interessante, a gente sempre vai bater nessa tecla. Versículo 28. Israel, pois, habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os céus gotejarão orvalho. Israel, sempre que quis fazer parte das nações e tal, foi engolido, tá? Foi assimilado. Então Bilam, quando foi amaldiçoar Israel, ele percebeu o quê? Ele percebeu o seguinte: Balaão, ele percebeu, Israel é um povo que habita só, solitário, e entre as nações não será contado, não será enumerado. Ou seja, o que aparentemente é uma tristeza para nós, que é quando a gente descobre que somos israelitas, a Torá, o Messias israelita, tudo isso, tá? O que acontece? Corte. Criação é corte. A gente aprendeu na Parashá Bereshit, tá? Ou seja, criação é corte. Então a gente fica meio que isolado. Parece até que a gente tem o quê? Tsaraat. Parece até que a gente tem lepra, tá? Todo mundo quer se isolar da gente. Muitas vezes da família, muitas vezes da própria casa, muitas vezes até o cônjuge, muitas vezes os filhos, os pais, família, vô, vó, tio, tia, primo, prima, faculdade, trabalho, seja o que for. Mas o que parece uma coisa ruim, tá? Que realmente causa tristeza na gente, é uma bênção disfarçada. Isso imputa mais mérito para nós. Por quê? Israel é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Ou seja, então nós somos esse povo separado. Por isso que a Torá fala diversas vezes que Israel é o quê? Am Segulá, povo exclusivo. Tá? Tiago, Yaakov, irmão do Messias, no capítulo 4 ele diz, né? Quem quiser se tornar amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Elohim. Ou seja, ele deixa bem claro que a amizade do mundo é inimizade contra Elohim. Então, bendito seja Yahuwá, a gente está distante, olha aí, ó, nos 4 cantos da terra, temos irmãos de vários estados, temos irmãos até de outros países que estão participando, mas pela misericórdia de Yahuwá, ainda que sejamos solitários, tá, com relação aos outros povos, mas nós estamos em Yahad, ou seja, em unidade, todos nós, tá bom? Então isso é uma coisa maravilhosa. Então bendito seja Yahuwá, que dá de presente para todos nós o quê? Inúmeros irmãos e irmãs israelitas, ou seja, nossa família na Emuná, nossa família na fé, no nosso Messias Yahushua. Então não estamos solitários, tá? Nesse sentido de ficarmos desamparados. Estamos solitários em relação aos outros povos, às nações, que sempre querem dizer que não tem nada a ver com Israel. Tudo que Israel faz é estranho aos olhos das nações, tá? Mas o importante é que nós temos a companhia, o quê? Uns dos outros. Então, cada irmão, cada irmã é o quê? É um presente, tá? É uma pedra preciosa, tá? É por isso que o sumo sacerdote Aharon, que é uma tipologia do Messias, ele usava no seu peitoral o quê? 12 pedras preciosas, cada uma em homenagem a uma tribo. Cada tribo tem um brilho diferente da outra, tá? Sozinho, Israel não chega a lugar nenhum. A gente tem que conviver com as nossas diferenças, tá? A gente tem que ser mais tolerante para com os nossos irmãos e entender que a nossa força reside o quê? Na nossa unidade, tá? Vamos lá, versículo 29. Bem-aventurado, ó, vamos ver aqui o versículo 29, tá? Aqui, para a gente ver no hebraico, tá? Ashreiha, ou seja, Ashreiha Israel, tá? Ou seja, a estrutura da palavra Asher, tá? Que é o nome de uma tribo, tá?
e que significa feliz. Então, ó, versículo 29. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo por Yahuwá? O escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Então, olha que espetáculo, tá? Moisés, se despede da Torá. A última frase de Moisés é o quê? É uma bem-aventurança, ó. Bem-aventurança. A nossa mente já está assim, ó. Já pensando já em alguma coisa com relação ao Messias, tá? Ou seja, olha que espetáculo, como é que está tudo linkado. Tudo está linkado, ou seja, já vai ter muita gente que vai estar pensando assim, eu entendi a referência, né? Eu entendi a referência, ou seja, a primeira fala do Messias, tá? Na Brit Hadashah é o quê? Ashrei aniei ruach kishelahem hi malhut hashamayim. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mashiach começa falando uma bem-aventurança e Moshe finaliza falando uma bem-aventurança. Fala. Tem uma pergunta aqui, perguntando qual seria o objetivo de sabermos a nossa tribo. Então, muito boa pergunta. Qual o objetivo de sabermos a nossa tribo? Quando nós sabemos a nossa tribo, a gente pode comparar com um time de futebol, tá? Imagina que a gente entra para disputar uma partida e o técnico fala pra gente, olha, você vai ser quase, o futebol tem 11, se for contar o reserva, 12, tá? Quase que as 12 tribos, tá? Então, imagina um jogo de futebol que entrassem os jogadores todos em campo e ninguém soubesse quem vai ficar no gol, quem vai ficar na lateral, quem vai ficar na zaga, no meio campo, na ponta, no ataque, centroavante, tudo isso. Ou seja, ficaria um jogo, eles poderiam, pelo talento deles, até jogar muito bem e até ganhar. Mas quando eles sabem qual é o número da camisa de cada um deles, né? Vamos aqui para as tribos. Rubem, camisa número 1, Rubem, né? O primeiro que nasceu. Camisa número 2, o lateral direito, Shimon, tá? E por aí vai. Levi, número 3, Judá, número 4. E assim sucessivamente. Quando a gente sabe a nossa tribo, nós sabemos qual é o nosso mazal, tá? Mazal significa o quê? Semeadura, sorte, ou seja, o que é que nos coube em sorte, nos coube para nossa herança, né? Por sorte, ou seja, então quando a gente sabe a nossa tribo, a gente já tem, tipo assim, a gente primeiro que quando a gente lê as escrituras, por exemplo, quando o Criador me revelou para mim, para minha família, minha tribo, tá? O que aconteceu? Sempre que eu leio algum episódio relacionado à tribo de Levi, eu acho que vocês já perceberam, tá? Eu tento disfarçar aqui, mas eu embargo às vezes, cai um cisco no meu olho aqui, eu fico querendo chorar, assim como eu sei que todos vocês que já sabem a tribo de vocês também, quando por exemplo, está sendo mencionado o patriarca Levi, então já me emociono. Quando é mencionado sobre Aharon, tá? Arão, os seus filhos, então eu já começo a me emocionar, ou seja, porque é alguém que eu sei que eu sou descendente dele, eu sou da família dele. É uma mazal. Uma semeadura, tipo assim, o Criador, ele semeia na nossa vida, né? Quando você fala mazal tov, assim, uma boa semeadura você tenha na sua vida, né? E a respeito da bandeira, né, eu vejo também que é uma oportunidade de você cumprir o mandamento. Exatamente. Que é você, porque os mandamentos, né, de Yahuwá, né, eles são perfeitos. Então, existe um mandamento que é você acampar junto à bandeira da sua tribo. A bandeira da sua tribo. Por isso que até é uma oração, quando você ora e pede ao Criador para te dar esse discernimento, né, da sua tribo, ele é uma coisa que está dentro do coração dele, porque ele quer que nós cumpramos um mandamento, né? É verdade. Então, acho que e fora você saber, né, o objetivo, igual você está falando, o Mazal, né? O objetivo para o qual você você está nesse mundo, né? Você saber mais diretamente a sua essência. A sua essência. Então, olha que legal que a Mary falou. É tipo assim, por exemplo, eu sei quem é meu pai, quem é minha mãe. Os irmãos e as irmãs já devem ter visto na televisão de vez em quando, e até a gente deve conhecer pessoas, tá? Que não sabe quem é seu pai e sua mãe, ficam tentando descobrir. Então, às vezes passa na televisão histórias emocionantes da pessoa que depois de adulto descobre quem é seu pai e sua mãe, eles choram, se abraçam com o pai e com a mãe. Ou seja, quando a gente tem a oportunidade
de saber quem são os nossos pais, quem são os patriarcas que nos geraram, aquilo, de uma certa maneira, deixa mais claro o nosso objetivo, né? E como a Mary falou, cumprir mais um dos 613 mandamentos. Então vamos anotar na nossa escritura. Olha que espetáculo, ó. Números, Bamidbar, no capítulo 1, versículo 52 diz assim: e os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu acampamento, e cada um junto à sua bandeira segundo os seus exércitos. Então olha que legal. Então, quando a gente adquire uma bandeira com a nossa tribo, nós já estamos cumprindo um dos 613 mandamentos, olha. Que às vezes parece até que é difícil cumprir os 613 mandamentos. Então, um dos mandamentos a gente já acaba até cumprindo. E a gente já entende qual é a nossa essência. Então, nós hoje estamos nos reunindo como um tabernáculo. A gente viu, acho que foi no último estudo, ou no penúltimo, tá? Que a gente estava vendo que a Nova Jerusalém ela lembra em muito que a estrutura do quê? Do tabernáculo, é quadrado, tudo isso, do estilo do tabernáculo, das 12 tribos. Nós vamos entrar por uma daquelas 12 portas. Ou seja, então é muito bonito quando o Criador revela para nós a nossa tribo. A gente se emociona, né? Nunca mais a nossa leitura das Escrituras vai ser a mesma. Eu tenho certeza que todo mundo que já sabe a sua tribo, quando chega no pedacinho da sua tribo, já fica com os olhos marejados, tá? Então, assim, é muito importante. E a gente sabe qual é o nosso masal, ou seja, a nossa semeadura e qual é o nosso ministério. Então, eu agradeço a vocês porque as perguntas que vocês fazem, muitas vezes são as perguntas que outros irmãos e irmãs gostariam de fazer, tá? Então, vamos lá. O último versículo do capítulo 33, a gente está acelerando aqui para a gente concluir, tá? Dá vontade de ficar o dia inteiro na Paraxá, mas a gente tem que concluir. O último versículo de Deuteronômio 33 fala que é uma bem-aventurança. Moshe, tá? Tão apaixonado pelo povo de Israel, tá? O que ele faz? Ele finaliza o seu ministério com uma bem-aventurança. O capítulo 34, existem vários debates. Quem escreveu foi Moisés, ele escreveu tudo mesmo, até sobre a sua morte e tal. Não é impossível não. O Criador deu revelações extraordinárias para ele, mas o mais provável é que quem concluiu o capítulo 34 foi Josué, Yahushua bin Nun, já tem até um sentido profético, ou seja, quem planifica a Torá, quem completa, quem fecha a Torá é quem? Yahushua, ou seja, Yahushua HaMashiach. Assim, olha que espetáculo, gente. Assim como Josué, Yahushua, finalizou o Sefer Torá, quem finaliza é quem? Yahushua HaMashiach, tá? Então a última fala de Moisés, quem quiser anotar na sua Bíblia, tá? É Deuteronômio 33, 29. E ele impetra o quê? Uma bem-aventurança sobre o povo de Israel. E Mashiach, Yahushua, Moisés finaliza fazendo uma bem-aventurança para Israel. Mashiach, em Matitiahu, Mateus capítulo 5, ele inicia seu ministério impetrando bênçãos para Israel. Meler David, ou seja, o rei Davi, no maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, tá? Que contém 176 versículos, tá? Ou seja, 176 versículos. Como que ele começa o primeiro versículo? Olha que coisa interessante. Salmo 119. Felizes os que trilham caminhos retos e andam na Torá de Yahuwá. Então ele usa essa mesma estrutura de palavra, asher, de bem-aventurança, tá? Então vamos lá. Moshe, que tipifica o Messias, finaliza trazendo uma bem-aventurança. Mashiach inicia trazendo bem-aventurança. E o maior rei de Israel, tá? Começa o maior capítulo da Bíblia com uma bem-aventurança, o Salmo 119, tá? Então vamos lá. O capítulo 34, tá? No capítulo 34, vai falar assim: então subiu Moshe das campinas de Moabe, ao Monte Nevo, ao cume de Pisgá, que está defronte de Jericó. E Yahuwá mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o território, e a terra de Efraim e Menaché, e toda a terra de Yehudá, até ao mar último.